A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Uma boa tarde para todos. Aqui quem vos fala é o pastor Ivan Teixeira e venho, neste momento, estar fazendo uma exposição sobre o discípulo multiplicador. Nós já temos feito um vídeo anteriormente sobre os 5 princípios de uma igreja multiplicadora. Agora, neste vídeo, eu quero estar falando sobre o que é um discípulo multiplicador. Nós aqui da Assembleia de Deus da Missão em Campina Grande convocamos a todos os nossos membros das nossas congregações a serem discípulos multiplicadores. Nós temos compartilhado esse flyer para cada um dos nossos irmãos e irmãs para colocar o seu nome e se tornarem um discípulo multiplicador. Aqui do lado nós temos o que é um discípulo multiplicador, os hábitos de um discípulo multiplicador e as tarefas de um discípulo multiplicador. Mas talvez você pense, pastor, o que é uma igreja multiplicadora? Primeiro, uma igreja multiplicadora ela está fundamentada em 5 princípios bíblicos para a sua saúde e crescimento. Estes 5 princípios estão baseados no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós acreditamos, conforme dizem Atos, capítulo de número 6, versículo 7, que crescia a palavra e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Então, uma igreja multiplicadora, acima de tudo, é uma igreja que acredita no poder da palavra de Deus. Porque eu entendo, no livro dos Atos, que o crescimento da igreja é proporcional ao crescimento da palavra de Deus. Então, quanto mais a igreja cresce, melhor dizendo, quanto mais a palavra de Deus cresce, a sua igreja, ela multiplica-se, ela cresce. Notem que em Atos capítulo 4, os apóstolos do Senhor foram acusados de terem espalhado a doutrina de Jesus Cristo ressurreto em toda Jerusalém. Ou seja, eles foram perseguidos porque eles encheram Jerusalém da doutrina de Cristo. Então, uma igreja multiplicadora, ela enche os bairros, as cidades, os estados, os países, com a mensagem do Cristo ressurreto, o Filho de Deus. Então, tendo isto em mente, quero falar-lhes sobre o que é um discípulo multiplicador. Nós entendemos que a estratégia de uma igreja multiplicadora é um discípulo multiplicador. Nós objetivamos intencionalmente nos tornarmos instrumentos de Deus sob a égide do Espírito Santo, dependendo do seu poder, para sermos testemunhas de Jesus Cristo e assim cumprir a grande comissão que é fazer discípulos. Por isso, nos tornamos dispostos, temos a intenção de sermos discípulos para fazer discípulos, dentro do contexto da grande comissão, que é você indo, pregar, batizar e ensinar. Tudo isto está circunvizinhando o núcleo, que é o fazer discípulo. Então, o que é um discípulo multiplicador? Em primeiro lugar, nós temos colocado aqui para os nossos irmãos e irmãs que um discípulo multiplicador, ele é um filho de Deus. Em 1 João, capítulo 3, verso 1, está escrito, amados, nós ainda não somos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, assim como ele é. Nós entendemos que isto fala do processo da vida cristã. E o evangelista João, ele diz antes dessas expressões que nós somos filhos de Deus. Então, um discípulo multiplicador é um filho de Deus que é revestido pelo Espírito Santo e que conclama as outras pessoas a se tornarem filhas de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, um discípulo multiplicador, ele é um filho de Deus. Entendemos também que um discípulo multiplicador é alguém que permanece na palavra. João 8,31 está escrito: se vocês, disse Jesus, permanecerem em minhas palavras,
verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, nós nos esforçamos para permanecermos na palavra de Deus, para nos focarmos na palavra, para nos fincar na palavra de Deus, porque um verdadeiro discípulo é alguém que permanece na palavra de Deus. E também entendemos que um discípulo multiplicador é alguém que ama uns aos outros, é uma comunidade marcada pelo amor, porque Jesus disse em João 13:35 que as pessoas conhecerão que somos discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Então a comunidade de Cristo, a igreja de Jesus, é uma comunidade marcada pelo amor. Ela exerce os dons espirituais pelo caminho melhor, que é o caminho do amor. Porque sem o caminho do amor, no exercício dos dons espirituais, nos tornamos presunçosos, individualista, usando os dons para autopromoção. Mas quando exercemos os dons no contexto do amor, evitaremos o egoísmo e as dissensões na igreja local, vendo assim a utilidade dos dons, a função dos dons para edificar cada membro do corpo de Cristo. Então, um discípulo multiplicador é alguém que ama o seu irmão. E em quarto lugar, um discípulo multiplicador é alguém que tem um relacionamento frutífero com Jesus. Nós entendemos que para sermos discípulos de Cristo, devemos permanecer nele, para que a palavra dele permaneça em nós, como diz João, capítulo número 15. Porque nós entendemos, nós, discípulos multiplicadores, que sem Jesus nada podemos fazer. Mas talvez você me pergunte, pastor Ivan, há muitas pessoas fazendo muitas coisas sem Jesus. Sim, é claro. Por isso nós devemos obedecer o contexto para compreendermos a expressão sem mim nada podeis fazer. Porque quando Jesus disse sem mim nada podeis fazer, ele estava se referindo a frutos que glorificam o Pai. Então tem muitas pessoas que alcançam muitos planos, que fazem grandes coisas, mas o que elas fazem não glorificam o Pai. No contexto do capítulo 15 do Evangelho de João, você notará a expressão crescente do Senhor Jesus. Você vai dar fruto, vai dar mais fruto, muito fruto, fruto permanente, ou seja, fruto que glorifica o Pai. Então, um discípulo multiplicador é alguém que tem um relacionamento frutífero com Jesus. É inadmissível, meu querido irmão e minha querida irmã, alguém se dizer que é discípulo de Jesus e não ter uma vida frutífera e não dar frutos para a glória de Jesus. Então entenda, Jesus disse, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiserdes, dentro desse contexto de frutos que dá a glória unicamente ao Pai, e isto vos será feito. Então, o que é o discípulo multiplicador? É alguém que faz discípulo. Por isso vem a expressão multiplicador, porque entendemos que nós procuraremos intencionalmente construir relacionamentos discipuladores com pessoas não crentes para alcançá-las e levá-las a Jesus Cristo, para que elas se tornem discípulos de Jesus e também venham a ganhar mais outros discípulos. Aí que vem a expressão, discípulos multiplicadores. Nós somos discípulos multiplicadores. Então, o que é um discípulo multiplicador? É um filho de Deus, alguém que permanece na palavra, é alguém que ama o seu companheiro, o seu irmão e também os perdidos, é alguém que tem um relacionamento frutífero com Jesus e também é alguém que faz discípulo. Nós acreditamos nessa cadeia de multiplicação. Nós entendemos que o princípio de Deus não é somar, tão somente é multiplicar. Isso está permeando os grandes temas da teologia cristã. Na criação, Deus disse para Adão e Eva, crescei e multiplicai. Após a queda, ou no grande tema da queda, Deus ainda disse para Adão e Eva, crescei e multiplicai. Quando você lê a lei, os profetas, os demais livros da Bíblia, você vai entender que a bênção da multiplicação estava sobre o povo de Deus
quando eles obedeciam. Deus até jurou que multiplicaria a semente do seu povo. E não é diferente no contexto da redenção em Cristo, porque lemos em Atos 6 e 7 que quando a palavra cresce, os discípulos se multiplicam. Então nós somos uma igreja e somos também discípulos multiplicadores. Então que você possa meditar nessa breve palavra sobre o que é um discípulo multiplicador, porque oportunamente nós falaremos sobre os 5 hábitos de um discípulo multiplicador e as 3 tarefas. Mas eu entendo ser necessário você ficar com essa exposição do que seja um discípulo multiplicador. Eu repito, para concluirmos, a principal estratégia de Deus para uma igreja multiplicadora é um discípulo multiplicador. E isso pode ecoar as palavras do escritor E.M. Bundes, que disse que muitos homens estão procurando melhores métodos, mecanismo para fazer a igreja crescer. No entanto, Deus está à procura de homens e mulheres de oração. Então, o método de Deus é você e eu, discípulos que oram, porque um dos hábitos que veremos de um discípulo multiplicador é a oração. Ele cultiva o hábito de orar, de buscar a Deus e clamar pelas almas. Tal como John Knox, devemos nos ajoelhar e dizer: Senhor, dai-nos a Escócia ou morrerei. Nós podemos dizer: dai-nos Campina Grande ou morrerei. Ou podemos nos unir nessa cadeia multiplicadora e dizer: dai-nos o Brasil ou morreremos. Deixemos de procurar fama, deixemos de entretenimento, deixemos de fazer a igreja um puleiro para palhaços do púlpito, deixemos de fazer da igreja um ponto de comércio. Vamos transformá-la numa igreja discipuladora, multiplicadora, que honra e glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor. Amém.